RCP Notícias. Já temos 13 horas em Cabo Verde, Jornal da Tarde da RCV. Abrimos com os títulos. Boa tarde. O Primeiro-Ministro pede aos imigrantes para olharem para o país com outros olhos que não apenas para o envio de remessas no dia em que reitera que a TACV vai voar para os Estados Unidos da América. O Presidente da República, preocupado com a quantidade de plásticos em Santa Luzia, anuncia visita à reserva no dia em que o país ganha a primeira unidade de reciclagem de plásticos. O Ministro da Cultura garante melhorias nas condições para o Carnaval de São Vicente, apesar de corte no orçamento do Ministério da Cultura. O Supremo Tribunal de Justiça da Guiné-Bissau confirma a exclusão da candidatura de Domingos Simões Pereira, que não aceita a decisão. Mais 2 polícias constituídos arguidos no caso da morte de Odair Muniz em Portugal. O Ministério Público acusa os agentes de falsidade de testemunho. Estas e outras notícias para acompanhar já a seguir. Edição e apresentação do Anatólio Lima. Boa tarde. Amigo ouvinte da Rádio Cabo Verde, muito boa tarde. O Primeiro-Ministro reconheceu hoje que há ainda no país barreiras que dificultam a participação de quadros da diáspora na vida do país. Ainda assim, desafiou os imigrantes a olharem para Cabo Verde com os olhos de oportunidade e não apenas de remessas. José Luís Correia e Silva falava no ato de abertura do Congresso Internacional de Quadros da Diáspora, quadros cabo-verdianos, que decorre até o dia 18 nas instalações da Universidade de Cabo Verde, onde esteve o Levi Salomão. Ulisses Correia e Silva serviu-se da recente conquista da Seleção Nacional de Futebol, quase toda ela constituída por descendentes de cabo-verdianos residentes na diáspora, para ilustrar o quanto é importante para Cabo Verde poder mobilizar todo o capital humano espalhado pelo mundo. O chefe do governo reconhece algum trabalho em curso no setor da saúde, em conjunto com a Ordem dos Médicos, no sentido de aproveitar o potencial da imigração, mas sublinhou há ainda barreiras a remover. Quer no exercício de profissões aqui, quer na capacidade de fazer a transferência daquilo que é o conhecimento, que às vezes, quando se coloca na balança, é tão necessário ou mais importante que a parte financeira. E este país ainda tem alguns déficits naturais que têm a ver com a nossa dimensão populacional de quadros altamente qualificados. Então podemos fazer com que esses quadros se sintam, e quando vêm para Cabo Verde, se sintam totalmente integrados, nomeadamente exercício de profissões. O Primeiro-Ministro estimulou os imigrantes a alterarem o paradigma da sua relação financeira com Cabo Verde, aproveitar as oportunidades que o Estatuto do Investidor Imigrante já permite e avançar para investimentos produtivos, não se ficando apenas pelas remessas. Para investimento no turismo, na economia azul, na economia digital, na própria agricultura inteligente, na imobiliária. Portanto, há toda uma abertura no sentido de mudarmos um bocado a narrativa, porque há uma narrativa muito de ajuda, continua a ser necessária, as encomendas, mas temos que ir para uma narrativa agora de maior aproveitamento de oportunidades, investimentos que criem emprego, criem riqueza e que façam com que a diáspora seja integralmente integrada, passa a redundância na economia cabo-verdiana e na sociedade cabo-verdiana. Ulisses Correia e Silva apelou a uma relação com a diáspora focada no desenvolvimento, uma forma de o país aproveitar todo o potencial imigrante. O Congresso Internacional de Quadros reúne cabo-verdianos residentes em diferentes pontos do mundo, segundo a Presidente Maria Silva, para desbravar caminhos à participação da diáspora no desenvolvimento de Cabo Verde. Este é o tempo de construir pontes, consolidar redes, transformar afeto em ação. É o tempo de valorizar cada cabo-verdiano e de reconhecer que o nosso desenvolvimento só será tanto mais sólido quanto mais unidas forem as nossas comunidades dentro e fora do país. O Congresso Internacional de Quadros da Diáspora decorre nas instalações da Universidade de Cabo Verde, dura 3 dias. E por falar em diáspora, a retoma dos voos pelos Estados Unidos da América continua na ordem do dia. O Primeiro-Ministro José Luís Correia e Silva reiterou que a ligação aérea entre os dois países vai ser garantida pela companhia de bandeira TACV. Há cerca de um ano, o Primeiro-Ministro manifestou o desejo de ter outras companhias, como a americana JetBlue, a impulsionar a economia e aumentar o turismo em Cabo Verde. Segundo o chefe do governo, o assunto continua de pé. Isto foi tratado com a JetBlue. É claro que eles têm as suas preferências comerciais, mas nós estamos a trabalhar afincadamente para que a TACV possa retornar os voos aos Estados Unidos. Pode ser uma parceira também da TACV? Talvez nesta fase não, mas precisamos de TACV a ir para os Estados Unidos e estamos a trabalhar nisso.
No discurso de abertura do Congresso da Diáspora, o chefe do governo assinalou que o país tem as ligações aéreas interilhas a estabilizarem-se após um período conturbado. E o Presidente da República anunciou para dentro de poucos dias uma visita à ilha de Santa Luzia, uma deslocação com a qual José Maria Neves quer chamar a atenção para a quantidade de plásticos que se encontram na ilha, com prejuízos para a biodiversidade. E temos de saber como tirar esse plástico da ilha. Há muitas campanhas feitas pela biosfera, mas o lixo ainda está lá. E temos também nos nossos mares aqui a quantidade de plástico, os microplásticos vão depois matar a nossa biodiversidade marinha. É tudo isto que nós temos que considerar em projetos desta natureza. Preocupações do Presidente da República com a quantidade de plásticos em Santa Luzia, expressas no dia em que o país passa a contar com a primeira unidade de reciclagem de plásticos. Um investimento privado, inaugurado hoje na zona industrial da Chada Grande, traz aqui na praia. Um projeto oportuno face à emergência climática que o mundo vive hoje, considera José Maria Neves. É um bom sinal, sobretudo para Cabo Verde. Nós estamos a ter um grande impacto da poluição marinha por plásticos. Então essa reciclagem é uma grande medida de reciclarmos todo o plástico. Vejam que estão a utilizar o plástico próprio, estão a utilizar o plástico de outras empresas, do aterro sanitário, e isso é extraordinário. Mas também a produção de plástico com material reciclado para a separação do lixo, o lixo hospitalar, por exemplo, que é um lixo mais sensível, e outro tipo de lixo. Então, a produção de contentores, a produção de material escolar, a produção de equipamentos sociais para as praças, etc. Tudo isto é um grande avanço e é um grande ganho para Cabo Verde. Ganho que o responsável do projeto também enalteceu. Shadi Rogeide destacou que o projeto vai gerar centenas de postos de trabalho, criando um ciclo económico com benefícios para as comunidades e empresas. A previsão deste responsável aponta para uma reciclagem que ronda as 250 toneladas por mês. A Baía de Tarrafal de Montrigo, no concelho de Porto Novo, poderá vir a ser transformada numa área marinha protegida. A ideia é defendida pela investigadora Teresa Amaro, da Universidade de Aveiro, baseada em dados científicos que apontam a necessidade de se recuperar a diversidade de corais e também peixes no ecossistema. Augusto Oliveira tem os detalhes. A informação foi avançada aos órgãos de comunicação social durante um workshop de encerramento dos projetos COAST, Conservação dos Ecossistemas Marinhos em Santo Antão, e BAIT, Building Local Capacity to Project Marine Biodiversity. Teresa Amaro acredita na possibilidade de se recuperar o ecossistema nessa região. Segundo os dados científicos, não há muita diversidade, nem de coral, nem de peixe, não há também, em relação aos outros locais da ilha, as densidades também são baixinhas, então nós acreditamos, se nós fecharmos a Baía de Tarrafal Montrigo, incluindo também a Ponta de Peça e a Passo de Pau, poderemos recuperar o ecossistema, ou seja, nós fechamos para qualquer dano antropogénico, ou seja, cabos, aquacultura, e se o fizermos, nós acreditamos que conseguimos recuperar o ecossistema. O projeto, que foi implementado em abril de 2021, está na sua fase final, daí a realização do workshop envolvendo os parceiros para a apresentação dos resultados. A oceanógrafa Ana Martins, da Universidade dos Açores, fala da sua experiência durante as pesquisas oceanográficas em Santo Antão, destacando o apoio dos pescadores locais. Foi uma experiência maravilhosa. Nós tivemos a fazer vários cruzeiros oceanográficos à volta da ilha de Santo Antão. Esses cruzeiros foram um bocadinho complexos, dado em termos de vento e etc., foram um bocado estimulantes, porque fomos em embarcações de pesca. Servimos muito a mestria dos pescadores locais. Sem essa mestria seria de todo impossível fazer o que nós fizemos à volta das ilhas, e conseguimos fazer medições, fizemos muitas estações no lado norte, este, oeste e sul da ilha de Santo Antão. Tentámos cobrir o máximo possível para tirar vários parâmetros da água, da qualidade. Tommy Mel, da Biosfera, fala também da importância do projeto para a ilha de Santo Antão e o seu impacto nas comunidades. Portanto, é um projeto muito interessante pelo fato de reunir uma quantidade de dados
né, da natureza e dos ecossistemas subaquáticos, que vão auxiliar então a biosfera e outras entidades que trabalham em Santo Antão a escolher bem e a saber de que lado encontram-se os ecossistemas mais frágeis, que necessitam de uma melhor atenção, de uma melhor gestão, digamos assim, e portanto é o casamento perfeito entre o trabalho que é feito em comunidades e em terra e a necessidade de ter dados científicos da natureza subaquática. A realização do workshop é uma iniciativa da Universidade de Aveiro em parceria com a ADPM, entre outros parceiros. E 27 embaixadores climáticos estarão brevemente a disseminar no meio ambiente e familiar informações inerentes às mudanças climáticas, as suas causas, impactos e medidas de adaptação. Trata-se de um projeto da Universidade de Cabo Verde, em parceria com o Ministério do Ambiente e Cooperação Luxemburguesa. A formação dirigida aos futuros embaixadores do clima está estruturada em 3 módulos e vai decorrer até a próxima sexta-feira, conforme a Joana Lopes. As vulnerabilidades de Cabo Verde fazem do país terreno propício de eventos extremos como inundações e secas severas, em jeito de preparar o país para fazer face às calamidades advenientes das mudanças climáticas. A UNICEF pôs de pé um projeto que é financiado pela Cooperação Luxemburguesa e visa capacitar a comunidade estudantil para compreender riscos climáticos e propor soluções contextualizadas. Nesta fase, o projeto envolve 27 estudantes da UNICEF, assegura a pró-reitora Sónia Semedo. O nosso objetivo, de facto, é capacitar os estudantes da Universidade de Cabo Verde, de todos os 3 polos e também do centro da Ilha do Fogo, sobre as alterações climáticas, os seus impactos, as causas, as medidas de mitigação e também as medidas de adaptação. Através deste projeto, o que se almeja é capacitar a população partindo destes embaixadores, explica a pró-reitora para as áreas de investigação e formação avançada. Vão aproveitar todo o conhecimento adquirido durante essa formação para expor nas aulas que vão ser dadas dentro dos vários módulos do minicurso. Nós estamos aqui, de facto, a capacitar, ou a nossa ambição é capacitar 1% da população cabo-verdiana, mas nós queremos que esse 1% seja um multiplicador de conhecimento, um multiplicador de ações, porque se cada um chegar à sua casa e falar com seus pais, já duplicamos o conhecimento. Se os pais falarem com mais 3 ou 4 vizinhos, já triplicamos o conhecimento. Queremos ter esse efeito multiplicador, efeito cascata, de facto, para despertarmos a consciência de que as ações climáticas, as alterações climáticas vieram para ficar e temos que arranjar maneiras de mitigar e, quando não conseguimos mitigar, também poder adaptar, principalmente porque Cabo Verde é um país muito vulnerável às alterações climáticas. O minicurso de ação climática está estruturado em 3 módulos que vão desde conceitos, estudos de caso a ações práticas. E a Federação Nacional das Mulheres do PAICV defendeu hoje a necessidade de políticas mais ajustadas às necessidades da mulher rural. A organização chamou a imprensa para, em conferência de imprensa, assinalar o Dia Internacional da Mulher Rural, com uma conferência sobre o lema, o pilar invisível de Cabo Verde, a força da mulher rural na resiliência ambiental e também no desenvolvimento. A Miriam Lopes dos Santos acompanhou e tem os detalhes. A Federação de Mulheres do PAICV destacou a força e resiliência ambiental da mulher rural cabo-verdiana. Felizmina Moreno, membro do FNMPAI, assinala que é preciso perceber a mulher rural como uma guardiã de áreas vitais. É tempo de perceber a mulher rural cabo-verdiana não como beneficiária, mas enquanto guardiã das áreas vitais para o desenvolvimento de Cabo Verde que tanto nos deseja, principalmente agora com a fuga de mão de obra juvenil. Por tudo isso, está a ficar claro, mas investe na mulher rural cabo-verdiana tem um retorno imediato, com menos pobreza, com um ambiente mais sustentável e protegido. Pois mulheres te lidera e te sustenta diariamente gestão de água, de solo, de energia que tanto te faz falta ou se te escasseia. Te faz dele primeira linha
na luta contra a degradação ambiental. As políticas públicas devem ser ajustadas às jornadas das mulheres no meio rural, ouvindo-as, considera a mesma porta-voz da Federação de Mulheres do PAICV. É urgente ajustar medidas políticas que te respondem a necessidades reais de mulher rural, com profundo conhecimento de causa e com forte envolvimento de mulher na própria decisão. O FNMPAI defende formação e acompanhamento às mulheres para responder às necessidades de longo prazo. Uma intervenção pontual, seja de que jeito for, ou com financiamento, ou com ofertas pontuais, que te responde, ou te recebe hoje, te acaba amanhã, e às vezes sem muita formação, sem acompanhamento, te deixa a mulher com dificuldade na sustenta-se vida para lhe 2-3 anos e que tem que tornar vida. De forma que a hora que a mulher fala que você quer crer, que você quer mestre e decide de forma clara, é acompanhado na gestão daquele benefício que recebe. Em conferência de imprensa, a Federação de Mulheres do PAICV, através de uma representação de mulheres rurais, defendeu também a criação de bases sólidas para a participação política dessa camada. E com o tema Cuidar de mim é poder, a OMCV realiza em São Vicente um workshop para ensinar as pessoas como gerir o stress na pós-catástrofe. Centrada na saúde da mulher, as orientações, conforme José Pedro Santos, estarão a cargo de voluntários da iniciativa Ser Mais, Dar Mais. É resultado de um amplo projeto de formações que visam estimular a autoestima e ajudar as pessoas a superarem dificuldades psicológicas e emocionais pós-catástrofe. A Organização das Mulheres de Cabo Verde, através da sua delegação em São Vicente, promove o workshop em parceria com a Associação Ser Mais, Dar Mais, uma ONG cujos voluntários Terapeutas Sem Fronteiras oferecem ajudas em cuidados de saúde às comunidades mais necessitadas. Filipe Santiago, o coordenador da equipa que está em Mindelo, diz que a higiene feminina pelos tabus associados faz parte dos temas a serem abordados. Esse ponto às vezes é um pouco deixado de lado. Muitas mulheres têm problemas e muitas mulheres também têm receio, têm vergonha de falar sobre esse ponto. Além disso, da saúde higiênica, a gente também vai falar sobre a saúde menstrual. A gente vai fazer um trabalho com a nossa fisioterapeuta sobre a consciencialização da musculatura abdominal e pélvica para a prevenção e controle de patologias associadas. Além desse trabalho que a gente vai desenvolver aqui no MCV hoje, a gente também, na sexta-feira, vai desenvolver outro trabalho que é focado nas gestantes. Não é? Exercícios para evitar dores, os primeiros meses após a gravidez. A gente também vai trazer alguns donativos, tudo isso com a equipe completa, com psicólogos, educadora social, terapeuta da fala e a nossa fisioterapeuta também. Stress social pós-catástrofe é um assunto que esses voluntários têm trabalhado com moradores, sobretudo as crianças das comunidades da periferia da cidade e que são assistidas pelo Centro Social SOS. Um tema refletido também no serviço que prestam à OMCV, refere Filipe Santiago. Para as crianças é muito difícil lidar com esse misto de emoções. Então a gente faz um trabalho com essas crianças para elas poderem se expressar. Até porque o que foi passado para a gente é que muitas vezes as emoções dessas crianças ficam retraídas. Então a gente quer mostrar para elas que é normal sentir, é normal ter medo também, não só para as crianças, como também para os adultos. Além disso, a gente tenta trazer uma perspectiva um pouco mais global do que são os direitos universais das mulheres e do que são os direitos universais das crianças, para as crianças entenderem que eles não estão largados. Existem também diplomas internacionais que dão essa importância. Outra vertente da atuação em São Vicente dos Voluntários, Ser Mais, Dar Mais, tem sido a questão da igualdade de género, com foco no empoderamento das mulheres, explica o nosso entrevistado. Porque aqui em Cabo Verde, de acordo com os dados que chegaram entre nós, existe uma discriminação muito grande do posicionamento da mulher, principalmente no mercado de trabalho. A gente vem trazer para elas também a importância, trazer alguma consciencialização e promover o empoderamento feminino nesse sentido. Porque apesar de acontecer tudo isso, a gente vê que há muitas mulheres que são empreendedoras. O coordenador da equipa dos voluntários diz que a atuação do grupo assenta-se nos temas clássicos e universais que ajudam as populações a ultrapassarem o stress pós-catástrofe.
O amigo ouvinte está em sintonia com a Rádio Cabo Verde, já são 13 horas mais 20 minutos, sensivelmente. O Presidente do Tribunal Constitucional defende que não há necessidade de uma revisão constitucional e desdramatiza a questão da vacatura dos órgãos externos ao Parlamento, justificando com as limitações inerentes a jurisdições pequenas como a cabo-verdiana. José Pina Delgado, que falava aos jornalistas a propósito da Conferência Internacional comemorativa do 10º aniversário do órgão que lidera e que, na sua ótica, provou a pertinência da sua existência, tendo proferido 750 decisões desde a sua instalação em 2015. O Canda Moura Fortes tem os detalhes. O Tribunal Constitucional tem como principal função garantir que as leis e os atos do Estado estejam em conformidade com a Constituição, igualmente a função de garantir a proteção dos direitos fundamentais. José Pina Delgado diz que o balanço é positivo e, passados 10 anos, o Tribunal dos Tribunais é reconhecido internamente e internacionalmente. De tal sorte que, neste momento, nós já proferimos 750 decisões, ou cerca de 750 decisões. Portanto, inicialmente, pensou-se que o Tribunal não teria grande atividade, mas esses números demonstram que era um órgão necessário que se ajustava ao sistema constitucional preconizado em 1992. O órgão não tem jurisdição sobre a formação dos órgãos externos ao Parlamento, muitos dos quais atualmente com mandatos caducados, como o próprio Tribunal Constitucional. O presidente do Constitucional desdramatiza a situação, tendo em conta que o processo exige maioria de 2/3 no Parlamento. São problemas muito comuns em outras paragens do mundo, sobretudo em pequenas jurisdições constitucionais, em que não há normalmente um grupo tão vasto de juristas que podem ser escolhidos. Exige que se encontre pessoas com o perfil adequado, que essas pessoas sejam capazes de se complementarem para formarem um coletivo forte, sejam aceitáveis por todas as forças políticas. José Pina Delgado reage, por outro lado, com naturalidade às críticas do jurista Germano Almeida relativamente à condenação a 7 anos de prisão do advogado Amadeu Oliveira por críticas ao sistema judicial. Argumenta Almeida que o órgão do Tribunal de 2023, sustentado na tese... Argumenta Almeida que o acórdão do Tribunal de 2023, sustentado na tese do costume para legitimar a detenção do deputado fora de flagrante delito por resolução da Assembleia Nacional, é contrariado pela Constituição e por um outro acórdão de 2017 dos mesmos juízes conselheiros, que na altura consideraram o costume como inconstitucional e inaplicável. Nós, desde o início da nossa atividade, fizemos questão de publicar religiosamente todos os nossos acórdãos no Boletim Oficial, na página do Tribunal Constitucional, precisamente para que as pessoas tivessem acesso e para que as pessoas pudessem controlar de alguma forma a atividade do Tribunal. E nesta matéria, a liberdade de expressão funciona e funciona bem, portanto, cada cidadão formará a sua opinião sobre as decisões do Tribunal Constitucional. Quanto a uma eventual revisão constitucional que implica a intervenção de legisladores, José Pina Delgado considera que não há uma urgência. A maior parte das questões são passíveis de serem resolvidas pela interpretação, porque a maior parte das normas constitucionais são normas que são desenhadas com linguagem que permite uma adaptação a circunstâncias imprevistas do mundo da vida. Não é preciso, por exemplo, alterar o artigo 48, que fala sobre a liberdade de expressão, para que esta abarque situações imprevistas pelo legislador constituinte originário. A Conferência Internacional alusiva ao 10º aniversário do Tribunal Constitucional contava com um conjunto de comunicações de especialistas nacionais e portugueses e arranca um programa que prevê outras conferências nos próximos dias. E fazemos aqui uma correção. O Presidente do Tribunal Constitucional defende que não há necessidade de uma revisão constitucional e desdramatiza a questão dos mandatos caducados dos órgãos externos ao Parlamento, justificando com as limitações inerentes a jurisdições pequenas como a cabo-verdiana. Continuando, Cabo Verde está saturado de modelo de governação centralizado e desigual. A consideração é do Presidente da UCID, João Santos Luís, que falava em conferência de imprensa na cidade do Mindelo sobre a necessidade do país descentralizar para poder desenvolver conforme. Patrícia Martins. Todas as ilhas fazem parte da mesma nação, mas nem sempre são tratadas como tal, pois considera o presidente da UCID que o país tem funcionado com um modelo centralizado ao qual é preciso libertar-se. Meio século de soberania, de avanços e de conquistas, sim.
sim, mas tal ainda não impediu que o país esteja saturado de um modelo centralizado, concentrado e profundamente desigual. Em 1975, libertamos-nos do poder colonial. Em 2026, precisamos libertar do poder centralizado. Durante décadas, o poder político, económico e administrativo esteve quase todo ele confinado numa só ilha, mais concretamente num só concelho. Mas Cabo Verde não é só uma ilha, nem uma só cidade. Cabo Verde são 9 ilhas habitadas, cada uma com potencial, cultura, talento e projetos de vida próprios. Nenhum país pode progredir se parte do seu território é sistematicamente esquecido ou subvalorizado. O modelo de desenvolvimento do país tem falhado porque, para João Santos Luís, não há respeito para com a diversidade, o que tem tido implicações. Em muitas ilhas, os jovens emigram por falta de oportunidades. Ter acesso a cuidados de saúde de qualidade virou um privilégio de quem vive perto da capital. Os transportes interilhas são uma lotaria, quando deveriam ser um direito básico. O investimento público é desproporcional e os municípios lutam com orçamentos mínimos para tentar resolver problemas máximos. Os cidadãos da Brava, do Maio, de São Nicolau, de São Vicente ou de Santo Antão não estão a pedir favores, estão a pedir justiça, a exigir igualdade de oportunidades, mais autonomia, mais recursos diretos para cada ilha. Cabo Verde precisa de um novo modelo de governação. Um modelo que deve apostar na descentralização e seja funcional. Por isso, os democratas cristãos defendem um sistema com múltiplos centros de decisão. Um país onde cada ilha seja tratada como motor de desenvolvimento e não como simples satélite da capital. Defendemos transferência efetiva de competências e recursos para os municípios e estruturas regionais. Planos de desenvolvimento insular. Criação de um fundo de coesão insular. Instalação de instituições públicas fora da capital que funcionem com autonomia. E, acima de tudo, um sistema de transportes interilhas digno, acessível e funcional. Descentralizar não significa dividir o país, é unificá-lo com justiça. A melhor forma de descentralização é a regionalização. Cabo Verde precisa descentralizar para desenvolver, considera a UCIT. Posição da UCIT que foi hoje demonstrada numa conferência de imprensa e o Ministro da Cultura, Augusto Veiga, garante melhorias nas condições para o Carnaval de São Vicente 2026, apesar do corte do orçamento do Ministério da Cultura. Augusto Veiga, em entrevista à Rádio Cabo Verde, anunciou que o Governo vai fazer esforços para garantir a realização do Carnaval de São Vicente. Já estamos com um problema neste áudio do Ministro da Cultura, que esteve esta manhã no espaço Café Central da Rádio de Cabo Verde, a ser entrevistado aqui na Rádio Cabo Verde. Certamente que noutros serviços informativos da Rádio Cabo Verde o amigo ouvinte poderá então acompanhar este assunto. Augusto Veiga, que disse ainda que é possível fazer investimentos relevantes e manter o Carnaval como um símbolo de resistência e reabilitação da ilha de São Vicente. O orçamento do próximo ano da cultura sofreu uma redução de 18%, apesar do decréscimo. As autoridades afirmam que estão a trabalhar para oferecer condições dignas aos grupos carnavalescos e manter esta tradição viva em São Vicente. De Portugal chega-nos a informação de que mais 2 polícias foram constituídos arguidos no caso da morte do Odair Muniz. O Ministério Público acusa os agentes de falsidade de testemunho sobre a faca que apareceu no local. Em causa está a versão apresentada às autoridades pelos 2 agentes sobre onde encontraram a faca que foi usada como justificação para se recorrer à arma de fogo. Este processo visava investigar 2 possibilidades. Por um lado, se foram de facto os agentes envolvidos nos acontecimentos a escrever o respectivo relatório oficial, o chamado auto de notícia, e por outro, se o punhal tinha sido plantado por alguém no local do crime ou, pelo menos,
mudado de lugar e posto à vista depois da morte de Odair Buri, escreve o Jornal Público. Segundo o despacho da acusação, citado pelo jornal, todos os meios de prova reforçam a suspeita de que o punhal foi colocado no local na hipótese de não pertença de Odair ou colocado à vista na hipótese de ser sua pertença. No entanto, o Ministério Público de Portugal concluiu, com base nas imagens captadas e nos testemunhos recolhidos, que os dois agentes terão mentido ao alegarem que viram a faca debaixo do corpo de Odair Buri quando o foram levantar. O Supremo Tribunal de Justiça da Guiné-Bissau confirmou ontem a exclusão da candidatura presidencial de Domingos Simões Pereira, líder do PAIGC e apoiado pela coligação PAI Terra Arranca, alegando falta de validade legal numa decisão considerada definitiva e sem recurso. Domingos Simões Pereira rejeita a legitimidade do anúncio, afirma não reconhecer a decisão e garante ter cumprido todos os requisitos para ser candidato. A exclusão baseia-se no entendimento de que a coligação PAI Terra Arranca não teria legitimidade para apoiar a candidatura, uma vez que o PAIGC não concorreu de forma isolada às últimas eleições legislativas. Esta interpretação deixa Domingos Simões Pereira fora da corrida presidencial, marcada para o próximo dia 23 de novembro. Em entrevista à RFI, o dirigente do PAIGC contestou a legitimidade da decisão, declarando que não reconhece a entidade que falou em nome do Supremo Tribunal de Justiça da Guiné-Bissau, já que não houve reunião plenária oficial dos juízes conselheiros. Recordou ainda que uma plenária foi convocada para analisar reclamações, o que, na sua leitura, significa que a lista definitiva de candidaturas ainda não foi publicada. Domingos Simões Pereira afirmou ter cumprido todos os requisitos legais exigidos, incluindo documentos de identificação, registro criminal e cartão de eleitor, sublinhando que já concorreu em 2019 com a mesma documentação. E morreu Raila Odinga, líder da oposição do Quênia aos 80 anos. Raila Odinga, que foi líder da oposição queniana e figura política emblemática, faleceu hoje aos 80 anos na Índia, onde recebia cuidados médicos. Odinga marcou profundamente a história política do Quênia, tendo sido várias vezes candidato à presidência e ocupando o cargo de primeiro-ministro entre 2008 e 2013. Ao longo da sua carreira foi deputado e primeiro-ministro entre 2008 e 2013 no governo da União Nacional formado após a crise eleitoral de 2007, mas nunca conseguiu atingir o cargo de Presidente da República do Quênia. Nas últimas eleições presidenciais de 2022 foi derrotado por William Ruto, embora tenha contestado os resultados denunciando uma suposta fraude. Recentemente tinha-se aproximado de Ruto numa aliança política que agora é considerada incerta após a sua morte. Portanto, morreu Raila Odinga, líder da oposição do Quênia aos 80 anos. Já temos neste momento 13 horas mais 32 minutos, sensivelmente, momento para vermos como é que está o movimento aéreo e marítimo do arquipélago. Pela via aérea tivemos há instantes o aparelho ao serviço da TACV. É um aparelho da Air Maroc, o ATR da Air Maroc ao serviço da TACV, que fez uma ligação entre o aeroporto da Praia e foi para o Sal, e neste momento está praticamente a meio da travessia, vai em direção a São Vicente, mas está entre Sal e São Nicolau neste momento. Vai aterrar este aparelho em São Vicente, São Pedro, quando forem 2 horas mais 2 minutinhos. Temos uma outra aeronave também ao serviço da TACV, desta feita o aparelho da CV Sky, vem da Boa Vista e vem para a praia. A aterragem está prevista aqui às 13 horas mais 51 minutos. Para a Ilha do Sal vai um aparelho da EasyJet que vem de Londres. A aterragem está prevista às 13 mais 41. Em sentido contrário, vai para a Europa um aparelho da TAP que partiu da praia. A aterragem está prevista em Lisboa às 6 horas mais 44 minutos e o avião da TAP que partiu de São Vicente vai para Lisboa e vai aterrar às 6 horas mais 12 minutos. Chegou a coisa de 30 minutos em Lisboa, o aparelho da TACV que partiu da praia. Pela via marítima, neste momento não temos nenhum ferry a navegar, pelo que nenhuma informação relevante em termos de movimentação marítima. Assim sendo, falemos agora do movimento das marés, bem como que nos dizem as tabelas celulares em relação aos melhores momentos para a pesca, por além de outras informações. Para esta quarta-feira, 15 de outubro, o sol despontou às 6 horas 25 minutos mais 31 segundos, o pôr do sol será às 18 horas 13 minutos e 54 segundos. A lua está na fase minguante, saiu pelo nordeste e vai se pôr pelo oeste às 14 mais 33 minutos. A primeira baixa-mar do dia aconteceu às 8 horas e 1 minuto e a seguinte será às 19 mais 58 minutos e a primeira pré-mar aconteceu a 1 hora e 10 minutos e a seguinte será às 14 horas e 17 minutos. Os dados apontam que hoje não é um bom dia para pescar. Amanhã, quinta-feira, a primeira baixa-mar será às 9 horas e 20 minutos e a seguinte acontece às 21 horas mais 17 minutos. E a primeira pré-mar amanhã
Vai acontecer às 2h36 e a seguinte às 15h mais 30 minutos. E os dados apontam que a Baía poderá ser um dia regular para pescar, sendo os melhores momentos das 7h45 até as 9h45, ou então Mira das 20h11 até as 22h11. E já temos 13h mais 34 minutos. Recordemos os títulos. Dissemos que o primeiro-ministro pede aos imigrantes para olharem para o país com outros olhos que não apenas para o envio de remessas, no dia em que reitera que a TACV vai voar para os Estados Unidos da América. O Presidente da República preocupado com a quantidade de plástico em Santa Luzia e anuncia a visita à reserva no dia em que o país ganha a primeira unidade de reciclagem de plásticos. O Ministro da Cultura garante melhorias nas condições para o Carnaval de São Vicente, apesar do corte do orçamento do Ministério da Cultura. O Supremo Tribunal de Justiça da Guiné-Bissau confirma a exclusão da candidatura de Domingos Simões Pereira, que não aceita a decisão. Mais 2 polícias constituídos arguidos no caso da morte do cabo-verdiano Odair Muniz em Portugal. O Ministério Público do país acusa os agentes de falsidade de testemunho. Fica por aqui esta edição do Jornal da Tarde com o Anatólio Lima. Os títulos serão de regresso às 14 com o Levi Salomão. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.